Boa noite, gente. Vamos continuar aí o nosso estudo da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Eu deixei por último, vocês vão ver, a nossa terceira aula ela tem bastante artigos, porque são matérias que vocês ainda não dominam, vocês não estudaram. Então eu vou explicar bem en passant, né, bem para que vocês tenham uma noção do que é, porque afinal de contas, né, vocês estão estudando a LINDB, mas vocês não vão ter um grande entendimento sobre isso, porque vocês ainda não estudaram a matéria específica. Mas eu vou dar uma explicação geral, tá bom? Então, o primeiro slide que a gente vai ter aí, ele fala, né, do artigo 7º, e ele explica que a lei do domicílio da pessoa, né, então a pessoa pode ter nascido no Brasil, mas está residindo atualmente na Alemanha, por exemplo, está domiciliada na Alemanha, né, ela vai seguir as regras de lá, quanto à personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Personalidade, né, nós vamos falar que é a condição de existência da pessoa. No Brasil, por determinação legal, a personalidade inicia com o nascimento, no nascimento com vida e termina com a morte. Né? Em outros países, por exemplo, pode ser da concepção, a Argentina, por exemplo. Né? O nome, então, por exemplo, em alguns países a mulher é obrigada a acatar o nome do marido, né? No Brasil, por exemplo, não é. A questão da capacidade, que no Brasil é aos 18 anos, em outros países pode ser aos 16, e os direitos de família. Muito importante falar sobre essa questão de direito de família. Muitas mulheres casam-se ou saem do Brasil para casar no exterior, achando que vão ter os mesmos direitos de igualdade entre homem e mulher. E em alguns países isso não existe. Então, se ela vai morar fora do país, em um país que não aceita, por exemplo, os direitos da mulher, ela vai estar subordinada e submissa a isso, tá certo? Então, essa lei diz exatamente isso. Aí, o parágrafo primeiro fala se o casamento for realizado no Brasil, né, como que vai ser, se o casamento estrangeiro pode celebrar-se perante a autoridade diplomática consular do país de ambos os nubentes, quer dizer, né, como se tivesse validade nos dois países. Se os nubentes tiverem domicílio diverso, gerar aonde eles forem morar primeiro é que vai falar sobre a invalidade do matrimônio. O regime de bens, né, obedece à lei do país que tiver os nubentes domicílio. O estrangeiro casado natural brasileiro pode, mediante expressa anuência de alcance, requerer ao juiz um ato de entrega da naturalização se apostile ao mesmo adoção de regime de comunhão parcial de bens. Lógico, né, que é o normal aqui. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data de sentença, salvo se houver sido antecipada a separação. Hoje, esse parágrafo 6 ele já pode ser questionado, né? Porque mudou esse prazo na Constituição Federal. Salvo no caso de abandono do domicílio de chefe de família estende ao outro cônjuge, aos filhos emancipados. Hoje a gente não tem ideia de chefe de família no Brasil, mas em outros países tem. E quando a pessoa não tiver domicílio, vocês ainda não estudaram o que é domicílio e residência. Domicílio é onde a pessoa se fixa com ânimo, né, de permanecer por longa data. E ele é diferente de residente, porque residência é qualquer lugar que a pessoa tenha endereço, tá certo? Depois a gente vem para o artigo 8º, né, que quanto a qualificar os bens, aplique-se a leis onde estiver situado. Vocês vão estudar bens ainda no direito brasileiro, né, vocês vão estudar em direito civil. Então vocês vão ver o que é essa qualificação de bens. São bens móveis, imóveis, semoventes,
fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, corpóreos, incorpóreos, tudo isso vocês vão estudar ainda, por isso que eu falei que não ia adiantar muito a gente especificar aqui, porque são conceitos bem amplos. As obrigações também vocês ainda vão estudar, né? Quando vocês forem estudar direito de obrigação. E contratos também, que está no parágrafo 2º aí do artigo 9º, vocês ainda vão estudar. Né? A princípio, o parágrafo 2º diz exatamente o que diz o Código Civil, né? Que o contrato se realiza onde é feita a proposta. Né? E o artigo 1º fala da forma essencial de uma obrigação, que no Brasil a gente tem alguns atos formais, mas se tiver sido contratado no exterior, mas tiver que ser feito no Brasil, né, essa forma essencial tem que ser respeitada. A sucessão vai obedecer à lei do domicílio onde, né, a pessoa morreu, onde morava, né, o defunto, tá certo? E o que tiver no Brasil vai respeitar a lei brasileira, certo? Também vocês não estudaram sucessões, por isso que eu falei que não ia adiantar muito. Também vocês não estudaram pessoa jurídica, mas a gente está falando aí, né, em pessoas jurídicas, sociedades, associações, fundações, conceitos que vocês ainda não têm, né, e que vão obedecer à lei do Estado em que se constituir. Estado aí não está falando Estado membro, mas enquanto país, tá certo? A competente autoridade judiciária brasileira, quando for réu domiciliar no país ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação, só a autoridade judiciária brasileira compete com considerações relativas a imóveis situados no Brasil, né? Isso aí é o princípio da competência jurisdicional. A autoridade judiciária brasileira cumprirá concedido o exequatur, a segunda forma sobre esse brasileiro, as diligências de empregado de autoridade estrangeira, carta precatória e rogatória. Vocês também vão estudar isso em processo ainda muito para frente, não adianta a gente ficar aqui falando isso, tá certo? O artigo 3º fala da prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, né? Que a prova vai ser conforme a lei que vigorar naquele país. Então, até isso aí, né? Se tiver o fato ocorrido no estrangeiro, pode ser admitido pelos tribunais brasileiros prova que não seja conhecida, né, pela lei brasileira, né? Provas estranhas à lei brasileira. Se tiver o juiz do Brasil que julgar alguma ação que tenha referência à lei estrangeira, ele pode pedir o texto e a prova da vigência da lei. Né, será executada no Brasil a sentença por via do estrangeiro que reúne os seguintes requisitos. Aí fala desses requisitos, quem vai definir se tem ou não é o STF, né? Então quem homologa a sentença estrangeira é o STF, parágrafo único aí, ele foi revogado. Então o artigo 3º fala que se for lei estrangeira, né? Então vai ser ela aplicado, o texto dela sem remissão, feita por outra lei. Então, e aí outra coisa, lei, ato, sentença de outro país não tem efeito no Brasil quando ofender a soberania, a ordem pública e os bons costumes. O artigo 18 fala do casamento de brasileiros no estrangeiro, né, que são competentes aí as autoridades consulares brasileiras para celebrar. É lógico, se o brasileiro quiser, né, casamento, nascimento e óbito. Também pode separação e divórcio. Hoje eu entendo que ainda existe separação, alguns autores falam que não.
e a indispensabilidade do advogado nesses atos. Aí a questão da vigência, da validade, em relação ao decreto de 1942. O artigo 20 ele fala exatamente sobre esfera administrativa, e aí eu tenho que falar para vocês. Nós temos um princípio no direito privado que você pode fazer tudo o que não é proibido, mas na esfera administrativa você só pode fazer o que é permitido em lei. Então é mais ou menos isso que o artigo 20 está falando. O artigo 21 fala da decisão administrativa. Vocês não estudaram o processo administrativo ainda, o direito administrativo, mas todo ato administrativo ele deve também seguir um processo, e a decisão dele deve ser fundamentada conforme determinado na lei. O artigo 22 fala, lógico, que na interpretação da lei a gente deve pensar os obstáculos do gestor, no direito administrativo ainda. O 23 fala da norma administrativa ou decisão que impõe uma nova situação ao servidor, falando que ela deve ter um tempo de adequação. O 24 também fala da esfera administrativa, quando for controladora, que é o processo administrativo ou mesmo judicial, fala sobre a validade do contrato, ajuste, processo administrativo. Já se houver completado, haverá em conta as orientações gerais da época, ou seja, como que foi realizado o contrato, a época em que foi realizado o contrato, é quase falando que a lei não retroage, E o artigo parágrafo único também fala que são orientações gerais, que vocês também não estudaram. O artigo 26 aí novamente falando de direito público, como que vai ser feito no direito administrativo. Assim, são coisas que mesmo que eu queira explicar para vocês, é um semestre. Por isso que eu estou passando os slides, estou explicando por alto mesmo, Então fala aí do que é a licença, como que faz o contrato administrativo, quais são, isso vocês vão estudar isso bem mais para frente em direito administrativo. Vocês vão ter que ter um suporte do que é contrato, no direito civil, para poder entender. Aí o 27 fala, que na esfera administrativa, quando houver decisão, ele pode falar aí de benefícios indevidos, ou compensação disso. Como que você fez essa compensação, parágrafo primeiro, e que pode haver um compromisso processual entre os envolvidos, quase um acordo normal. Importante aí o artigo 28 fala da responsabilidade pessoal aí civil, pode ser até criminal e administrativa do agente público, quando ele ocorrer em dolo ou erro grosseiro. Certo? E o artigo 29 fala da edição dos atos normativos por autoridade administrativa, como que é feito, e quando pode ocorrer. A LINDB, gente, como eu disse para vocês, ela tem o artigo, até o artigo 10º, é importante para a aula de introdução de teoria geral do processo, mas a partir do artigo 11º, ela já passa a contar
e a descrever fatos que vocês não estudaram, tá certo? Que envolvem aí o direito internacional, envolve o direito civil, uma parte que vocês ainda não estudaram. Então é importante que a gente se adeque a isso, né? E vocês tenham consciência. Mas está apresentada a LINSPER para vocês. Nós vamos ter o nosso fórum Tira Dúvidas e a gente vai estar às ordens para vocês, tá bom? Boa noite, tudo de bom.